Porque Deus está olhando uma coisa, Ele está olhando lá do céu, Ele está dizendo, Ele está querendo achar qual é o coração que vai fazer toda a minha vontade. Toda a minha vontade. E começa com a vontade escrita e clara. Não adulterarás, perdoa. Ele está dizendo. Isso aqui, Deus, eu entendo diferente. Mas se tu falar para mim que eu vou ser isso e agora isso eu vou fazer. Não, aqui é o teste. Toda a vontade de Deus. Então Davi, antes de ser rei, ele estava fiel no campo, servindo, amando a Deus, tocando a harpa, escrevendo salmos. Daniel não se contaminava com as finas iguarias do rei, orava 3 vezes ao dia, ou seja, vivendo uma vida de princípios. Nós precisamos ter esses valores. Porque no momento que você tem esse conjunto de fidelidade nas coisas simples que Deus fala, você é fiel no pouco. Não que isso seja pouco, mas você é fiel nos pequenos começos, nas direções que Deus vai estar dando, Deus vai agregando mais. E aí você é fiel, e aí você descobre que Deus está construindo uma casa espiritual, algo glorioso, e parte da instrução que Moisés recebeu no monte, estatutos, regras, juízos, princípios, orientação, junto com aquilo estava a construção de um templo, de um tabernáculo. Ele veio do céu, por Deus, constrói esse tabernáculo. Ou seja, você tem as regras, os estatutos, os princípios que governam a tua vida. Nós vivemos numa sociedade sem valores, sem princípios, cada um faz o que quer e sente, e cada dia eu sinto uma coisa. Não, nós vivemos sobre valores cristãos, princípios, e junto com esses valores você está construindo o tabernáculo. Por quê? Porque ali naquela estrutura, ali virei a ti do meio das asas dos querubins, ali eu vou falar contigo sobre as coisas acerca do futuro e do que eu tenho. Então ele fala primeiro regras, princípios, condutas, frutos do Espírito, a vida comum que nós precisamos ajustar. Aquele que peca não peque mais, aquele que assim, ele vai ajustando a nossa vida. Nós vamos nos santificando. E junto com esse processo de santificação, um tabernáculo vai sendo construído. E ali, no Santo dos Santos, tinha um lugar, uma arca, o propiciatório, onde tinha o sangue, e 2 querubins com as asas inclinadas. E Deus, ali, naquele lugar, eu vou falar contigo, eu vou vir, e vou ter comunhão contigo, e vou falar contigo. Ah, mas ele já falou? Sim, ele já falou. Ele já falou. E continua valendo. Mas tem coisas que são falar sobre como a nossa vida tem que ser vivida, os princípios cristãos, e tem coisas que ele quer falar sobre o plano que ele tem para a tua vida, que é outra coisa diferente. E não adianta você querer saber o que Deus tem para a minha vida se você não leva a sério esses princípios básicos de fidelidade, de serviço, de honra, amém, que Deus estabeleceu. Então é quase que você vive você aceita o governo de Deus nos princípios e nas regras e na construção da tua vida. E aí ele disse assim, esse é o lugar de repouso, onde eu vou repousar o meu nome. Entra no teu lugar de descanso, né? A palavra de Deus diz. E é interessante que ali, no propiciatório, onde tem sangue, e é nesse coração, depois que Jesus veio,
que o sangue de Jesus, que lava a nossa consciência e está em nós, através do sangue, nós temos acesso ao Santo dos Santos, para ouvir a voz de Deus. Mas é ali, nesse lugar, não é vivendo uma vida irreverente, descuidada, amém, morna, não é vivendo essa vida aleatória de liberdades que a gente acha que tem, que você vai ouvir a voz de Deus que vai mudar a tua vida. Você constrói algo. Você constrói uma vida de santidade, de rendição, de princípios, de fidelidade, de contentamento, de rendição, sem saber tudo. De fiel a Deus, grato a Deus por tudo que Ele é. E no meio do caminho Ele vai cuidando de ti, Ele vai sustentando, Ele tem a nuvem que vai orientando, tem, amém, provisão do maná, tudo. Mas é ali que Ele vai falar contigo. É no teu lugar de adoração, é no teu lugar de rendição, é no lugar onde toda a nação para, é feriado nacional. Onde você aquieta o teu coração, onde você lida com a tua ansiedade, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados e ansiosos. Você abre mão de toda a tua ansiedade e preocupação, porque você vai ter um encontro com Deus. E toda a congregação treme. Treme, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, vai entrar no Santo dos Santos. E ali vai ser decidido o destino da nação, se Deus vai aceitar o perdão pelos pecados. E ali, Ele aceitando o perdão do pecado, Ele nos dá a bênção para o ano seguinte. Esse era para tudo. Aquietai-vos. Acha o teu lugar de sossego. E, meu irmão, nós precisamos trabalhar nessa realidade de nosso coração ansioso. Não andeis ansiosos, coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus a oração, petição sua. Faz tudo o que for necessário, com todas as suas disciplinas espirituais, com tudo o que você sabe, para achar esse descanso. E a paz de Deus vai tomar o teu coração. Esse lugar onde você sabe que a ansiedade foi embora. E você sabe, Deus está comigo e Ele vai cuidar de mim. Toda a ansiedade você lidou com ela. E achou esse lugar de descanso. E aí a Bíblia diz, ali virei a ti. Deus não fala com um coração ansioso. Coração ansioso, um coração soberbo, que nós já vimos. É um coração preocupado, um coração que não confia, ele não discerne a voz de Deus. Ele mistura. Deus quer fazer isso. Você enxerga que Ele quer fazer isso porque Ele vai atender a tua ansiedade nesse assunto. Então você traduz o que Deus está falando para suprir teus medos, tua ansiedade. E Deus diz assim, aquieta o teu coração, sossega a tua alma. E meus irmãos, viver com princípios. Faz disso um alvo na tua vida. Amém? Eu vivo com um conjunto de regras. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Essa é a minha Bíblia. Amém? Essa é a minha. Eu vivo isso. Mas ninguém faz. Eu e a minha casa fazemos isso. Nós lemos a Bíblia, descobrimos o que Deus diz, faz, não faz. E eu faço. E nessa jornada você descobre que dentro desses princípios bíblicos, da lei de Deus, existe paz e orientação para Ele estar construindo algo. Ele está transformando a tua vida, ajustando o teu coração, lidando com a ansiedade para você chegar nesse lugar onde você achou o teu descanso. Onde você não está preocupado com grandes coisas, como diz o salmista, Salmo 130, coisas maravilhosamente mais, você aquieta todo o teu coração. A avareza, tudo. E ali naquele lugar de adoração, ali eu virei a ti e falarei acerca do que eu tenho para Israel. Todas as manhãs nós temos a oportunidade
de esvaziar o nosso coração em adoração, para Deus encher. Como eu disse, por que você ora? Por que você adora a Deus? Por que você lê as Escrituras? Porque você precisa de Deus para viver. Por que você vai a Deus de todo o coração? Porque eu preciso do milagre hoje. Amanhã de manhã eu preciso de um milagre. Se você não precisa de um milagre, é porque você está vivendo na tua força. E o desafio que nós temos é montar uma vida que não precisa de Deus, que não precisa orar, que não precisa do milagre, porque a tua força te sustenta. Eu faço isso, eu já sei, já aprendi, já tenho uma experiência, já foi assim, já acerto esse canal, eu já não faço nem isso aqui, eu já nem mexo nisso aqui, porque isso aqui vai dar meio, vai me custar muito caro, então eu vou aqui. Você monta uma vida que não precisa de um milagre. E é por isso que as nossas vidas estão subdimensionadas, porque nós diminuímos a nossa vida ao ponto de que ela seja fazível sem Deus. Onde você consiga administrar a tua empresa, a tua vida, a tua família, teus filhos, teus negócios, tudo sem Deus. E esse é o que nós montamos. Para você viver sem Deus na tua força, a nossa força é pequena, ela é bem limitada. Por isso que a nossa vida é bem limitada. O que Deus nos oferece nesse lugar de repouso e descanso, é dizer, eu tenho um plano. Eu tenho algo que eu quero fazer na tua vida. Mas para você acessar isso, você vai ter que confiar em mim e descansar totalmente na minha palavra e aprender a obedecer. Então nós sossegamos a nossa vida, acalmamos nosso coração para Deus falar coisas que humanamente nós não temos condições de fazer. Então, como Deus quer, nesse mundo que nós estamos vivendo de caos, Ele quer, e Ele tem esse desejo de nos convidar para mais perto dEle, para achar esse lugar de adoração e de rendição, para que Ele possa falar o que Ele quer fazer, e não o que você acha que Ele quer fazer. É um pouco de pretensão da nossa vida achar que a gente sabe o que Deus está pensando. Mesmo nas nossas relações, achar o que cada um está pensando. Ele deve estar pensando assim só porque eles se olharam, então eu vou agir assim. É uma pretensão da nossa parte, achar que nós sabemos o que está acontecendo no mundo, o que Deus está pensando, o que os governantes estão pensando e o que o sistema está pensando. Nós não sabemos. E esse é o lugar de rendição, de dizer assim, Deus, eu não sei, e eu te adoro, porque tu sabes. E nesse lugar, Deus nos convida a dizer, mas faz exatamente então o que eu vou te instruir. E esse é o convite que nós estamos sendo chamados por Deus a entrar nesse reino, onde Ele é rei, Ele comanda e você adora e você obedece. É nesse contexto que nós vamos conseguir fazer mais do que nós conseguimos pensar ou imaginar. Porque requer um milagre. Então é como se cada manhã nós temos que nos esvaziar. Se Deus, é impressionante, você acorda de manhã e diz assim, Deus, eu tenho isso para pagar, eu tenho isso aqui, se eu tivesse que fazer isso, você já acorda ansioso porque vai acontecer isso, porque eu tenho que fazer isso, se eu não fizer aquilo, e Deus diz, Deus, eu vou esvaziar todo o meu coração, todas as minhas ideias pré-concebidas, que você já concebeu em função da tua experiência e em função da tua cabeça pensante não renovada. E aí você diz, eu preciso disso. E Deus diz assim, eu é que sei o que nós vamos fazer hoje. Pré-concebidas, ideias pré-concebidas que Deus não concebeu. Deus não concebeu aquela ideia. Você assumiu que Deus pensa assim. E a Bíblia usa esse termo, as nossas arrogantes pretensões, que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo,
Você nem sabe se amanhã você vai estar vivo. Então, cada manhã, esse é um exercício que você faz, cada manhã você esvazia. Se o meu povo se humilhar, cada manhã se humilhar, isso é o que se chama se humilhar. Deus, eu faria assim, eu estou preocupado com isso, se isso não acontecer, eu me esvazio tudo de novo e coloco aos teus pés e diz assim, cumpre em mim os teus propósitos. Isso é adoração. Isso é rendição. Você esvazia, é como se Deus diz, abre bem a boca que eu vou encher, né? Salmo 81. Mas o povo não quis, ele quis andar na dureza do seu coração. Abre a boca. É como se diz, cada manhã você diz assim, Deus, o meu coração diz isso, eu penso assim, as coisas vão acontecer desse jeito. Eu vou dizer, Deus, não meu querer, mas o teu. Fiz sossegar a minha alma. Cada dia você tem que chegar nesse lugar de rendição e dizer assim, Deus, eu me rendo diante da tua grandeza, diante da tua sabedoria. Quem sou eu para pensar e achar que eu sei o que Deus está pensando e vai fazer? E planejou. Eu não sei. Se o Senhor não falar para você, você não sabe. E Deus revela e dá graça para o humilde. Então, esse é o lugar de saber, é esse lugar de esvaziamento, amém, de rendição que nós estamos. Ali virei a ti. Ali, naquela condição. E ali você só pode estar por causa do sangue do Cordeiro. É o propiciatório. Na presença de Deus, lembra, sempre por causa do sangue. Então não é com base na tua justiça. Isso é uma bênção, porque não depende do que você fez até ontem. O sangue de Jesus te lava e você está diante de Deus. Reconhecendo que você é um pecador, mas por causa do sangue você tem acesso, e que por causa do sangue agora não só você tem acesso, mas você é filho. Então você sai de um miserável para um ousado filho de Deus. Amém? É impressionante a mudança que você tem que aceitar. Isso é fé em Deus. Não questiona o perdão de Deus. Deus, mas eu fiz ruim, era complicado. Eu não entendo que tu possa perdoar tanto assim. Confia nele, te esvazia. Isso se chama adoração. Te esvazia das tuas ideias, de tudo que você aprendeu, amém, nas tuas tradições e tudo mais. Jesus disse para os fariseus, vocês examinam as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Amém. Então nós estamos cheios de conceitos, de ideias, onde você monta agora a tua vida, você já sabe o que vai acontecer, eu já sei o que Deus pensa, porque isso nunca vai acontecer, porque aconteceu com a minha tia, aconteceu com o fulano e tal, eu já sei como é que é, não adianta nem crer, porque vai acontecer isso, mas não sabemos nada. Amém. Nós não sabemos. Diariamente, você tem a oportunidade de esvaziar. Deus, eu acho que eu sei, eu achava que eu sabia, estou achando, estou me achando. Eu não sei, Deus, eu me rendo. Deus, faz a tua vontade, o teu querer nesse dia. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, nós não precisamos fazer isso só numa conferência para orar pela nação. Você faz isso todo dia. Se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei pecados e sararei a terra. E os meus ouvidos, os meus olhos estarão abertos. Ali nós vamos ter comunhão. Diariamente nós temos essa oportunidade. Ó, vinde, adoremos ao Rei da Glória. Esse é um lugar de adoração. Nós vamos ser lembrados que nós estamos sendo convidados para adorar o Rei Jesus. Jesus Cristo nasceu, o Rei nasceu. Amém? O Rei nasceu. Isaías 7, eu vou, amém, com a graça de Deus, está sensível ao nosso horário. Mas vamos andando. Deus já falou algo com você nessa manhã? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.
Esse aqui é um lugar de Deus falar com você. Amém. Ordenado por Deus. É um dos lugares que você vai ouvir a voz de Deus. Porque esse é o coração de Deus. Amém? Graças a Deus, porque tem outros lugares. E a palavra de Deus precisa ser pregada mais do que nunca. Amém. Isaías 7. Pede-me um sinal. O Senhor falou para o rei Acaso. Pede um sinal. Versículo 11. Isaías 7. Um sinal. E ele diz assim, quer seja embaixo da terra, quer seja nas alturas. Ele diz, pede um sinal, nas profundezas do ensino. Ele diz, pede qualquer sinal. Aí ele diz, eu não vou pedir nada, nem vou tentar. Mas Deus está pedindo. Pede um sinal. Não, eu não vou pedir. Deus está pedindo, pede um sinal. Então disse o profeta, ouvi agora, ó caso Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigardes também o meu Deus? E tipo assim, Deus falou, pede um sinal. Ele disse, não, Deus, não sou digno, não vai. Vocês vão continuar resistindo, né? E aí Deus diz assim, Deus mesmo vai dar um sinal então. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Então, Jesus ter nascido há 2000 anos atrás, nascido em Belém, é um sinal de Deus para você. Você quer um sinal do que Deus está fazendo? É um sinal. Jesus, Deus conosco, Deus encarnado, nasceu em Belém. O Natal é uma lembrança para nós de um sinal. Quando você vê esse sinal, saiba que Deus está movendo, tem coisas acontecendo. E esse texto aparece em Mateus, quando o anjo visita. Vamos abrir ali, Mateus. Fica com o dedo em Isaías 7. Vou ler mais esse texto em Mateus, capítulo 1. Versículo 18 fala do nascimento de Jesus. Achou-se grávida pelo Espírito. Amém? Que bênção. Amém. Deus pode fazer qualquer coisa. José, seu esposo, sendo justo, você percebe, meus irmãos, antes dessas pessoas terem esse encontro com Deus, da visitação, eles eram homens íntegros e justos. Eles viviam uma vida íntegra diante de Deus. Não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ele ponderava nisso, ele estava avaliando a situação. Deus, o que está acontecendo? É uma benção a gente desenvolver uma vida que pondera mais um pouco. Pausa, avalia. Deus, o que está acontecendo? Apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito. Um homem justo, temente a Deus, que quer deixar a mulher, porque algo injusto está acontecendo humanamente falando, ele muda a sua opinião quando Deus fala, porque ele está treinado a ouvir a voz de Deus. Deus diz, não tenha problema, pode receber, o que está acontecendo nela é do Espírito. E José diz, ok, eis aqui teu servo, nós somos servos. Obedecer a princípios cristãos, a vida de fidelidade desenvolve o coração de servo. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é sábio. Você desenvolve um coração de sabedoria debaixo do governo dEle. Você desenvolve as suas faculdades para entender que em qualquer assunto Deus decide. Se Deus visita e fala, pode receber a tua mulher, mesmo que naturalmente seja uma aberração o que está acontecendo. E vai ter problema, você vai ter problema com isso. Recebe, e ele diz assim, ela dará à luz um filho.
e lhe porás o nome. Esse é o nome que você vai dar. Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aí Jesus nasce em Belém e José é alertado, ele aponta para as Escrituras. Como é uma bênção nós conhecemos as Escrituras, porque o Espírito Santo de Deus vai apontar a Escritura. Isso é aquilo que eu disse naquele dia, que você leu quando você não sabia o que fazer, mas você foi fiel e meditou nas Escrituras. Isso que está acontecendo aqui é aquilo que você leu e puf. O Espírito Santo de Deus vai lembrar aquilo que você colocou para dentro. Tesouro que você faz dia e noite meditando nas coisas de Deus. Deus conosco. Um sinal nos foi dado. Amém. E aí você vira um pouquinho a página, versículo Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho foi dado a nós, é um sinal foi dado a mim, a você. O governo está sobre os seus ombros. Enquanto Jesus é um menino e nasceu na manjedoura 2.000 anos atrás, é uma benção. Quando a gente fala, o governo está sobre os seus ombros, ou seja, Ele é rei, Ele é o Senhor. Serve a Ele, amém? É onde nós temos os nossos desafios. O governo está sobre os seus ombros. Então aí que eu queria fechar com os irmãos nessa manhã. Governo de Roma, o governo religioso, o sistema político, e aí a mensagem do Evangelho vem e diz, o governo está sobre os ombros dele, ele é rei, ele manda. Palavra de Deus, o governo não é um governo alternativo, não é um governo provisório e não é um governo paralelo, é o governo, está sobre ele. Amém? Então é suficiente para você. O povo de Israel clamava pela vinda do Messias, do governo que ia libertar da opressão, da escravidão e estabelecer o governo de Deus na terra, do Messias. Eis aí, o governo está aí. Ou seja, a partir de agora, uma certa ousadia é gerada na nação, porque agora, Roma, a religião, amém? Seus dias estão contados. E esse era o primeiro impacto que havia no coração do judeu. O Messias chegou, salva-nos. O meio político estava nervoso, avaliando. Provavelmente devia ter carta vindo daqui e dali, César, Augusto, os Pôncio Pilatos, todo mundo. O que está acontecendo nessa situação? Estão dizendo que um rei nasceu aí. Que ele está por aí. Os religiosos começaram a ficar nervosos. Confrontar, tentar liquidar o assunto. Mas o governo está sobre ele. Jesus Cristo nasceu. E ele é um sinal de que Deus está operando na terra e já aconteceu, esse sinal já nos foi dado. Amém? E aí ele diz assim, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Algumas pessoas entendem que quando um faraó nascia naquela época, um filho de um rei nascia, lembra? Não existia governo, às vezes as pessoas estavam querendo, não vai ter herdeiro, não vai vir um herdeiro para suceder o trono. Nasceu um filho de faraó, é festa, porque alguém vai assumir o governo quando o faraó pai for embora, ou quando algum governo. Então havia uma festa de celebração, porque um menino nasceu, o rei nasceu, o governo está sobre ele, e eles colocavam nomes que declaravam como ia ser o governo dele. Então isso é uma tradição, nomes longos às vezes que descreviam. Então nós estamos falando desse nome que Jesus Cristo estava recebendo. O poderoso guerreiro, o conselheiro, amém? O sábio conselheiro, guerreiro e forte Deus.
príncipe da paz. Então você olha esses nomes que descrevem a realidade desse rei que está nascendo. Isso aqui é uma característica de um rei governante nascendo. Um nome sobre todo nome. Esse é o governo. Um rei está nascendo entre nós. Bênção de Deus. Para que se aumente seu governo e venha a paz. A grandeza desse reino e a paz que ele vai trazer não vai ter fim. Vai aumentar e vai aumentar e vai aumentar. Então essa é a realidade, que Jesus nasceu. E ele vem trazendo para cada um de nós e oferecendo o reino e o governo dele agora. Com tudo que está incluído dentro desse governo. Paz, alegria, justiça, proteção, provisão, cuidado, tudo o que você precisa está dentro do reino, do governo de Cristo. Como você entra nesse reino? Através da porta, que é Cristo. Como você entra? Através da adoração. Você só acessa o reino de Deus com um coração rendido e humilde. É a única maneira de você entrar no reino. Você se esvazia do sistema mundano, político, religioso, da tua soberba, da tua independência, de todo o teu conhecimento, de toda a economia, de tudo que você sabe. Você precisa se esvaziar para entrar no reino. Por isso que quando João Batista diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias e me encurvar, e eles usam essa expressão, se prostrar em terra, adorar, porque um rei maior e muito maior chegou, e a postura de alguém que reconhece o governo e a soberania de esse novo rei é: não mais eu, ele. E é um privilégio, e nós falamos domingo passado sobre esse conceito que nós precisamos desenvolver mais, restaurar a nossa vida, conceito de adoração e honra, porque é uma bênção, é uma alegria, e é uma alegria que o povo de Israel clamava: ó Senhor, abençoa-nos, que o Messias venha, traz prosperidade, traz libertação. Jesus veio para Ele trazer prosperidade, libertação, cura, milagres, transformação e estabelecer o governo dele de paz sem fim, de justiça, de santidade e de sabedoria. Você precisa aceitar o governo dele. Não existe a possibilidade de você manter o governo atual e querer que Deus só traga os benefícios do reino dele sem Ele mandar. É exatamente porque Ele é rei e manda que todos os benefícios existem. Amém. É exatamente porque Ele é rei e Senhor que tudo o que Ele pode fazer para você e oferecer. Porque quando Ele reina, tudo entra em ordem. Paz, restauração, justiça, provisão, abundância, prosperidade, cura, milagre. Esse é o reino de Deus se chegando a nós. Mas a única maneira de você acessar esse reino é a adoração. Então, quando você olha e diz assim: o reino de Deus e todas as suas promessas e todos os seus benefícios, a provisão, a proteção e a bênção do reino de Deus. Amém. Eu preciso disso, Deus. Cada manhã, o teu reino venha e a tua vontade se faça. Essa é uma oração diária. É uma oração contínua. O teu reino, Deus. O teu reino, Deus. Porque o reino de Deus é um reino de paz. É um reino de alegria. É um reino de provisão. É um reino de milagres. É o reino de Deus na terra, que só é acessível e acessável por nós com a adoração. Porque o outro reino tem que sair de cena para que o reino entre. Então não mudou muito o que nós estamos vendo. Naquela época era Roma, sistema político, sistema religioso. Hoje nós temos a mesma coisa. Jesus já nasceu nesse sistema. E o reino dele continua existindo para aqueles que se renderem, para aqueles que adorarem, para aqueles que reconhecerem. Amém.
Jesus não fugiu da terra, Ele continua reinando. Amém? Jesus não precisa nascer de novo no Natal. Jesus já nasceu, Ele já cumpriu o seu papel e Ele reina. Amém? O que nós vemos hoje é que nós ainda estamos apegados com esse mundo e adorando, e a idolatria, a avareza e o apego às coisas desse mundo simplesmente ofuscam o reino de Deus. Por opção do ser humano. Nós não queremos esse rei, mas ele continua reinando. E aí ele diz, eu vou subir ao céu e vou mandar o Espírito Santo para vocês. O reino de Deus vai estar no Espírito. Ele está em vós. Amém? O reino de Deus. E aí ele diz assim, vocês que analisam sinais do tempo e sabem quando o céu está num vermelho sombrio, é porque vai vir chuva, e não consegue discernir os sinais dos tempos, Jesus está voltando em breve. Então, o reino de Deus já está operando e já está funcionando. Amém? Nós precisamos voltar os nossos olhos para Ele em adoração, rendição e reconhecer, nós queremos que Jesus Cristo reine sobre nós e governe e estabeleça o seu reino na nossa vida. Nós dependemos dele. Amém? Então é tempo. A mensagem do Natal, do nascimento de Jesus, é um sinal de que um novo rei nasceu. E com um novo rei, você lida com adoração. Como você pode receber esse rei da glória, com tudo que ele tem e tudo que ele é, e visitar a tua casa e manifestar o querer dele na tua vida? Te rende mais. Esse é um tempo de nos rendermos mais. Esse é um tempo de você voltar os teus olhos para Deus e dizer, Senhor, eu quero o teu governo na minha vida. Eu quero o teu reino. Eu quero viver esse final de ano sob os impactos do reino de Deus. Sob a bênção, a proteção, os benefícios, o cuidado e a alegria, a provisão abundante do governo de Cristo na minha vida. Eu me rendo a Ti, eu entrego tudo. E eu quero viver sob o governo de Deus. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados. A vida, e uma das coisas tremendas do que Deus fez, aprove a Deus que em Jesus tudo residir, está tudo ali. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então nós temos a oportunidade, meus irmãos, cada dia, cada hora, cada instante, de viver a vida de Deus, ou de sobreviver e nos arrastarmos nessa terra. A diferença é a adoração. Nós temos a oportunidade de viver a vida de Deus, ou sobreviver na nossa força. A diferença está, cada manhã te rende, te esvazia, adora e o teu reino vem. É uma escolha diária, é uma escolha constante e contínua de rendição. Quando menos de mim, mais de Deus. Lucas 17 fala desse termo, essa experiência dos 10 leprosos. Eles estavam de longe, sofrendo com dor. Mas imagina, você é um leproso. E de longe eles berram, diz Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Provavelmente Jesus de longe diz, vai até os sacerdotes
e apresenta a tua oferta e mostra a Ele, é assim que se faz. No caminho, quando Jesus fala, meu irmão, a gente vive. A enfermidade começa a ter que sair do lugar, restauração, tudo que está torto, quando ouve a voz de Deus, algo acontece. Existe vida nele. Cada vez que alguém se volta para Ele e Ele fala, algo acontece na nossa vida. Cada vez que você está longe de Deus, você está vivendo na tua própria força, no teu próprio. Você já cantou aquele cântico? O ar que eu respiro. Ele é o ar que eu respiro. Eu vivo quando Ele fala. As minhas palavras são espírito e são vida. Aprove a Deus que nele, em Jesus, residisse tudo, a vida. Então, quando você adora a Ele e se esvazia, vida e graça. Quando você vive a tua vida independente, você vive ainda sob o efeito da morte que está no mundo. Então é como se nós fôssemos aquela árvore plantada em Cristo, recebendo a seiva e a vida. Aí você por alguns instantes, você resolve viver independentemente, você ainda está sobrevivendo da seiva, da misericórdia, da bondade, da graça de Deus, mas você não percebe que você está sob efeito da morte e da separação. E logo, logo, você vai sentir os efeitos da morte, teu físico na tua vida, em todas as áreas. E aí você se volta para Deus, e o véu cai, e você se volta de novo, e você é transformado, e a seiva começa a entrar de novo. Então aí você percebe assim, mas a seiva volta. Pastor, eu ainda não recebi, as coisas não estão acontecendo na tua vida. A seiva está vindo de novo, está entrando. Permanece nele. Amém? E deixa Deus fazer a obra na tua vida. A nossa vida depende de estar conectado. Nós vivemos em adoração ao Rei. Nós vivemos debaixo do governo desse Rei glorioso. Cada dia, nós não somos de nós mesmos, nós estamos aqui a serviço do Rei. Não o meu querer, não o que eu penso, convém que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça. Eu não sou digno de desatar as sandálias do Rei do Universo. Amém? Nós precisamos acordar para essa realidade, nós estamos lidando com Deus. Amém? Um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de poder, que cada vez que você se volta para Ele, alguma coisa acontece na tua vida. E esses homens, de longe berraram, se voltaram para Deus, tem misericórdia de nós. Amém? Meu irmão, cada vez que o ser humano clamar a Deus de coração e dizer, tem misericórdia de mim, Deus é misericórdia, Ele vai intervir. Amém? E aí eles receberam a graça no caminho. Ele viu, amém? A bondade do Senhor. Quem é que faz isso com a sua voz? Amém? Jesus andando entre nós e com a sua voz diz, vai até tal lugar. Ele abre a boca, o sopro de Deus de vida sai dele e ele é curado de lepra. Da onde isso existe? Existe um novo governo na terra, existe um novo Deus, existem novas possibilidades, existe uma nova realidade, amém? Que nós não conseguimos captar. Vai e lava-te e apresenta-te ao sacerdote. Só essa palavra que sai da boca dele, lepra foi embora. Um deles olha e diz assim, ele só falou. E eu fui, e isso aconteceu. Nós estamos diante da presença de Deus na terra. Nós estamos em terra santa, meu irmão. Nós vivemos diante desse Deus glorioso que nos ama.
tira as sandálias dos teus pés, te esvazia, vive diante dele. Vive diante desse Deus glorioso. E o que aconteceu com esse homem? Alguém falou, dizem que ele era Deus, o Messias, tem misericórdia, mas ele não tinha noção do quem ele estava lidando. A voz de Deus. Ele não falou, ser curado, faz isso, aquilo. Ele diz, vai e lava-te. Saiu da boca de Jesus, vida. Amém? Dá para fazer um filme. Foi o que o nosso Deus fez. Ele pegou do barro e fez e vida. Amém? Aí ele fala algo. Jesus diz assim, as palavras que eu tenho dito são espírito e são vida. Então o espírito e a vida saíram de Jesus. O autor da vida que Deus escolheu, nele tem vida. Se você quer vida, tem que ir até ele. E ele faz vida pelo espírito. Pá! O filho do centurião, o servo, manda com uma palavra. Ele chegou em casa, a vida pelo Espírito. Amém. Só pode ter sido assim. Amém. Você pode imaginar como vai ser. Eu não sei como é que é. Mas saiu da boca de Jesus, manda com uma palavra. Ele falou, Jesus diz, quando eu falo, as minhas palavras são espírito e vida. Quando o centurião chegou em casa, ele estava curado, em perfeita ordem. Só Deus faz esse tipo de coisa. Só Deus. E o que acontece? Deus está entre nós. Ato contínuo. Voltou e se atirou em terra, em adoração. Essa é a nossa vida. Nós vivemos nesse estado de adoração e rendição, não porque nós somos um trapo, porque nós fomos alcançados por tamanha grandeza. Deus do universo me achou. E você disse, amém. Adoração é a única coisa cabível diante desse Deus maravilhoso. E sabe o que acontece? Ele se esvazia diante de Jesus, se prostra em terra, diz ali Lucas 14, você pode ler. Ele se prostra em terra aos pés de Jesus, agradecendo, muito obrigado. E Jesus, o rei, diz, onde estão os outros? Onde estão os outros? Porque é nesse lugar que eu posso liberar a bênção. Vai em paz, a tua fé te salvou. Uns foram curados, outros foram salvos. Você não para de receber dessa fonte se você continuar voltando. Amém. E aí você volta. Cada dia você se rende, cada dia você volta. E é algo que não termina. Porque aprove a Deus que a vida estivesse nele. Então, o que acontece? A solução de todos os meus problemas, dos teus problemas e dos problemas da humanidade, se encontram em Jesus. Cada vez que alguém adora Ele e reconhece Ele, os problemas vão começar a ser restaurados. Vida vai sair dele. Então, por que nós não vivemos em adoração? Isso é que o Pai procura, os adoradores, que adoram em espírito e em verdade, que eles vivem a vida de adoração, onde Deus pode manifestar. Ali virei a ti, ali Deus vai trazer a manifestação do seu querer para essa hora. Vida em cada respirar, cada ato.
é uma vida. Acho interessante o texto de Atos 9, quando a palavra de Deus diz assim: Paulo respirava ameaças de morte contra os cristãos. E ele ia atrás, porque ele tinha recebido carta dos fariseus e religiosos para matar os cristãos. Amém. Ele estava bufando o espírito de morte. Amém? O espírito de ansiedade está em nós. O espírito de preocupação, espírito de medo. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de uma mente saudável. O que acontece quando o Espírito de Deus se move em nós? O Espírito de vida vive em nós. Amém? Então, a nossa função é praticamente, se você quiser viver sempre, então, como acontece? Você se volta para Deus, rendido, Ele fala algo, vida entra no teu espírito, alguma coisa acontece. Você fica uma semana sem se voltar para Deus, essa vida vai se esvanecendo, porque a morte está operando. Aí você está na pressão, na dificuldade, se volta para Deus, Deus fala, teu coração aviva o dom, ele se volta, vida entra de novo. E nós vemos nesse vida e morte. Até o ponto que você diz, eu vou viver na presença dEle, em adoração. Eu vou viver rendido a Ele. As palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o meu respirar é Deus. Os discípulos estavam com medo, trancados numa sala. Jesus chega e diz: paz, sou eu, olha aqui. E aí ele fez o seguinte: soprou o Espírito sobre eles. Vida. Ali é onde alguns entendem que eles nasceram de novo. Depois da ressurreição, nasceram de novo. Mas ainda assim ele diz: agora espera que vocês vão receber poder para viver. Nós dependemos do poder para viver. Nós dependemos do poder de Deus para operar. Nós dependemos da vida de Deus para viver. E a maneira como você acessa a vida de Deus é em adoração. Que nós possamos, nesse final de ano, restaurar a revelação da grandeza desse sinal que foi profetizado pelos profetas. Jesus já está entre nós, Ele já nasceu. E Ele opera nessa terra. Cada vez que alguém se volta para Ele, vida está disponível. Amém? Vida está disponível. E esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, voltará em breve. Então vive para Ele, adora Ele, exalta Ele. Tenha um super feliz Natal. Não esquece dele. O mundo já tirou Jesus de cena. Jesus é o centro da nossa vida, é o centro do Natal, é o centro de todas as coisas. Jesus Cristo. Adora Ele. Restaura esse coração de adoração. Em nome de Jesus. É impossível você adorar a Jesus e se prostrar diante da grandeza de Deus e não sair dessa posição com algo. É impossível. É impossível. Então que Deus nessa manhã te abençoe ricamente, que o Senhor faça resplandecer sobre a tua vida o seu rosto. Nesse lugar, nessa manhã de rendição diante de Deus, Deus, algo está acontecendo na tua vida que talvez você nem saiba. Essa é a obra do Espírito de Deus. Quando Ele fala algo, o Espírito dEle libera a vida. Alguma coisa está acontecendo na tua vida se você tiver o coração rendido nesse lugar. Seja no teu físico, seja na tua família, seja no teu casamento, seja o que for.
Cada vez que você se rende em adoração a Deus e abre espaço na tua agenda, na tua vida, te esvazia diante de Deus, Deus sopra. E a vida de Deus entra em você. Seja feito conforme a tua fé. Que os teus olhos sejam restaurados, que tua vida seja restaurada, que o humor seja restaurado, que força volte, amém. Aqueles que esperam no Senhor renovam. Força vem de Deus, amém. Para viver uma vida íntegra, abençoada e carregar com honra esse nome glorioso nessa hora, em nome de Jesus. Amém? E nós vamos concluir o nosso tempo juntos, tomando a ceia nessa manhã, como nós fazemos. Porque é ali no propiciatório que Jesus, o sangue vertido, ali virei a ti. Eu creio, meus irmãos, como eu disse, se você puder, se você quer pensar em algo, são minhas metas para o ano que vem, desejo do ano que vem para você, metas que você precisa. Devota a tua vida a uns certos princípios bíblicos, vive para Ele, aprimora isso, vive esses princípios bíblicos na tua vida com intensidade. Seja fiel a Deus. Segunda coisa, aquieta a tua alma. Lida com a ansiedade, porque ela tranca o mover de Deus na nossa vida. A ansiedade é soberba e soberba tranca a graça de Deus. Lida, aquieta teu coração, descansa. E essa é a figura do adorador. Desenvolve uma vida de esvaziamento e adoração diante de Deus. E nesse lugar, Deus vai ministrar na tua vida. E Deus vai falar contigo coisas pequenas, grandes. Ele vai iniciar coisas. Não despreza a voz de Deus. Obedece a Ele. Acerca de coisas que estão pela frente. Nós vamos precisar da voz de Deus como nunca para viver nessa terra. Aproveita, treina essa realidade. E uma das coisas tremendas sobre a voz de Deus, meus irmãos, sobre a palavra de Deus. Quanto mais querida a palavra de Deus e Deus for para você, que você agarre no teu coração, mais você vai sentir os movimentos que Ele quer fazer. É como uma espada. A espada tem vida própria, se você pensar assim. Se você pega uma espada e você não tem a prática da espada, ou pega qualquer instrumento, pega uma raquete de tênis, você não sabe o peso dela. Se você, é só fazer assim, ela vem. Não, ela não vem porque ela é pesada. Você tem que fazer assim. Você tem que aprender os movimentos dela, entender como ela opera, porque ela é pesada, ela não faz parte de você. Uma raquete não faz parte de você. Uma espada não faz parte de você. Ela é independente em si. E você quer aprender a operar como um com aquela espada, onde os teus movimentos é como se ela seja parte de você. E você treina e pratica, porque você percebe que ela faz assim, porque o peso dela faz assim, e não adianta você querer simplesmente fazer assim, porque ela não vai. Você vai ter que aprender qual é o caminho que ela opera para chegar lá. E é isso que nós fazemos. Mas você precisa agarrar a espada com uma certa firmeza, mas você não pode controlar ela ao ponto dela não se mover. Então você guarda no coração a palavra de Deus preciosa, porque você não quer largar a palavra de Deus. Mas você não pode segurar ela tão forte ao ponto de você controlar e dizer o que ela tem que fazer. E dizer assim, não, é ela que move você. Então você agarra a espada, mas a espada tem vida própria, você tem que ir junto. E essa é a vida cristã, é a vida no Espírito. Você agarra Deus, você se apega a Deus, Deus é tudo para mim.
Mas não deixa a tua carne dizer para Deus o que ela tem que fazer. Você tem que conhecer os caminhos de Deus, onde a voz de Deus, e é interessante que quanto mais você sente e treina, mais você percebe os caminhos de Deus. E isso vem com fidelidade a Deus. Você ama a Deus, manuseia bem. Paulo fala para Timóteo, maneja bem a palavra. Você sabe usar ela pelo Espírito. A palavra de Deus tem vida própria. Você não manda em Deus. Você se apega a ela, mas ela é que te guia. Essa é a nossa vida, de apego a Deus, ao mesmo tempo de rendição a Deus. Você se agarra com tudo que você tem em Deus, mas Ele que vai te guiar. E o quão mais rendido e apegado a Deus você for, mais você vai perceber os movimentos de Deus, onde Ele está indo. Não agarra tão forte para dizer assim, é aqui que eu quero. Não, você aperta, rende, mas vai com Ele. Esse é o aprendizado da nossa vida. E você só vai aprender os caminhos de Deus com o coração vazio, te esvaziando. Onde Ele vai dizer e mostrar os caminhos dEle. Essa é a nossa vida. Amadurecemos nas coisas de Deus, sermos instrumentos na mão de Deus nessa hora. Precisos, rendidos para a glória dEle. Sem nenhuma expectativa, no sentido assim. Nós não queremos nenhuma glória, nem dinheiro, nós não precisamos de nada nesse mundo, nós precisamos de Deus. E Deus, na sua sabedoria, na sua graça, na sua escolha, Ele olha para nós e olha assim, eu te criei para esse tipo de coisa. O perfil eu te montei, eu soprei do meu espírito e eu te criei para operar nesse caminho. Te rende, para de querer imitar, para de querer te comparar, para de querer analisar. Anda comigo, e Deus vai dando formato à nossa vida, e um fluir, nós vivemos nesse fluir de Deus, nessa hora. A vida tem ficado muito quadrada, um turbilhão, todo mundo agitado de um lado para o outro, e Deus quer arredondar um pouco mais a nossa vida, e em paz, o ritmo da graça de Deus, que as palavras dos nossos lábios sejam, amém? Voz de Deus. Tudo isso é possível porque Jesus veio até nós. E essa é a importância de nós tomarmos a ceia. A nunca esquecer. Ele é digno de honra, Ele é digno da nossa adoração. Ele morreu no meu lugar. Nunca esquece disso, no teu lugar. Você devia estar morto ali, para que agora nós tenhamos vida. E Ele nos deu esse privilégio de viver a vida dele.